Como é que é possível um regime tão nefasto, um regime totalitário, um regime tão opressor como o regime norte-coreano perdurar durante mais de 6 décadas? Tem um documentário na Netflix chamado de Propaganda Game. Esse documentário foi dirigido por um espanhol chamado Álvaro Longoria e foi lançado ano passado, está lá na Netflix. E esse documentário se propõe a responder por que motivo o regime norte-coreano dura há tantas décadas. Obviamente, trata-se de um documentário e não de um tratado de política internacional, de modo que ele contém as limitações que são inerentes ao meio que ele está usando, que é o meio do documentário, né? Por que que esse regime ainda não caiu? Vamos lá. A China. A China tem as suas fronteiras com a Coreia, né? Uma Coreia unificada aumentaria bastante a presença americana ali na fronteira com a China. Uma Coreia unificada iria competir de forma muito mais contundente com a China no mercado econômico. Além de que uma Coreia unificada, essa Coreia unificada provavelmente aumentaria o nacionalismo, né? Os ânimos nacionalistas estariam aumentados e poderia haver um choque, né, com a própria China, porque estaria ali na fronteira com a China. Então, o status quo prefere manter a situação do jeito que está, porque a Coreia é um país atrasado, é um país pobre, é um país dependente, mas que tem o quê? Tem a tecnologia nuclear. E como a Coreia hoje é dependente da China, a China manipula a Coreia, né, no jogo de xadrez da política internacional. E com isso, ela torna, de certo modo, o Japão e os Estados Unidos dependentes dela, né, porque ela utiliza a Coreia do Norte, graças aos arroubos belicistas do Kim, para manipular, né, os Estados Unidos e manipular o Japão, fazendo com que esses dois países, de certo modo, se mantenham dependentes dela. Ela precisa da intermediação dela para controlar, né, o Kim lá, para o Kim não fazer nenhuma asneira. De modo que a Rússia não quer a queda do regime comunista na Coreia do Norte, porque isso aumentaria a presença americana lá, né? A força americana lá. Então ela também não quer. O Japão, que sempre foi um inimigo histórico da Coreia do Norte, ele não quer a unificação porque isso tornaria a Coreia do Norte um país de muito difícil competir no mercado internacional. Os Estados Unidos, por sua vez, se houver a unificação da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, não haveria mais necessidade dele manter as suas tropas ali na fronteira com a China. Para os Estados Unidos é preferível que a coisa fique assim e ele vai continuar vendendo as suas armas para a Coreia do Sul e para o Japão, para eles se defenderem da Coreia do Norte. E tem sempre uma justificativa para manter as suas tropas ali na fronteira com a China. Nem a própria Coreia do Sul quer a unificação. Ela não quer porque ela vai ter que desembolsar bilhões e bilhões de dólares. Então, ela vai ter que gastar muito dinheiro e ela não quer colocar, né, gastar esse dinheiro nesse processo da unificação. Então, tudo indica que os norte-coreanos terão que suportar essa ditadura opressiva dos Kim durante muitas décadas ainda, infelizmente, né? Então, de Propaganda Game, está lá na Netflix, é um bom documentário, vale a pena assistir.